Turquia é um país incrível que conecta a Ásia e a Europa. É um lugar cheio de história e cultura para você explorar. Você encontrará tesouros históricos que vão encantar e inspirar você. Este país é banhado pelo Mar Mediterrâneo a leste, o Mar Negro ao norte, o Mar Egeu a oeste e a Mesopotâmia a sudeste, o que cria paisagens de tirar o fôlego. Desde as cidades encantadoras de Istambul até as antigas ruínas gregas e romanas na costa do Mar Egeu, com suas praias mediterrâneas, a Turquia conta a história da humanidade de maneira fascinante. E não podemos esquecer das incríveis maravilhas geológicas da Capadócia. Vamos embarcar nessa jornada juntos e descobrir alguns dos fatos mais interessantes e surpreendentes sobre a Turquia. A Turquia, localizada estrategicamente entre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio, possui uma geografia diversificada que se estende por aproximadamente 1.600 quilômetros de leste a oeste e 800 quilômetros de norte a sul, cobrindo uma área total de 783.562 quilômetros quadrados. Interessantemente, uma parte do território turco, conhecida como Trácia, está situada no sudeste do continente europeu, enquanto a maior parte, chamada Anatólia, se encontra na Ásia. Isso faz da Turquia um país único que abrange duas regiões geográficas distintas. Em termos de fronteiras, a Turquia faz divisa com várias nações e corpos d'água. Ao nordeste, ela é banhada pelo Mar Negro e compartilha fronteiras terrestres com a Geórgia e a Armênia a leste. Seguindo para o sudeste, as fronteiras se estendem até o Azerbaijão e o Irã. A leste, encontramos fronteiras com o Iraque e a Síria, enquanto a região sudoeste faz fronteira com o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu. No noroeste, as fronteiras estão com a Grécia e a Bulgária. Um destaque geográfico notável na Turquia são os estreitos que conectam o Mar Negro ao Mar Egeu, incluindo o Mar de Bósforo, o Mar de Mármara e a passagem dos Dardanelos. É nessa região que se encontra a cidade mais populosa e famosa da Turquia, Istambul, com seus encantadores panoramas ao longo dos Dardanelos. Administrativamente, o país é dividido em 81 províncias, cada uma com suas próprias características e encantos. Isso inclui a região de Mármara, a região do Mar Egeu, a região mediterrânea, a região sudeste da Anatólia, a Anatólia Central, onde a capital, Ankara, está localizada, a região do Mar Negro e a região da Anatólia Oriental. A Turquia é um país único, situado na interseção dos Balcãs, Cáucaso, Oriente Médio e Mediterrâneo Oriental. Essa localização singular contribui para uma incrível diversidade cultural. Para se ter uma ideia, em seu território são falados mais de 100 idiomas e dialetos, refletindo a riqueza de culturas presentes no país. Para começar, a Turquia é caracterizada por majestosas montanhas, com mais de 130 picos que ultrapassam os 3.000 metros de altura. O mais alto deles é o Monte Ararat. Além disso, o país é atravessado pelo rio Eufrates, que desempenhou um papel fundamental ao longo dos milênios, sendo utilizado por diversas culturas para a agricultura, pesca e transporte. O coração da Turquia é composto pelas vastas estepes da Anatólia, separadas das costas por imponentes cadeias de montanhas. O território montanhoso e vulcânico do país é o resultado da constante colisão de 4 placas tectônicas: Anatólia, Eurásia, Arábia e África. Duas grandes falhas, a falha do norte e a falha do leste da Anatólia, tornam essa região uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Istambul é uma cidade incrível que fica entre a Europa e a Ásia, dividida pelo Estreito de Bósforo. É uma das maiores cidades do mundo, com cerca de 15 milhões e 500 mil pessoas. Sua localização especial e sua infraestrutura desenvolvida a tornam uma cidade muito importante globalmente. Istambul é como a capital financeira da Turquia, onde fica o Banco Central e a Bolsa de Valores. Além disso, é um grande centro de comércio, com portos importantes na Europa. A cidade tem várias pontes que conectam suas duas partes, incluindo a famosa Ponte do Bósforo. Além disso, um túnel subaquático chamado Marmaray liga as duas partes da cidade. Para se locomover, Istambul tem um sistema de metrô moderno e um sistema de bonde antigo que é uma atração por si só. Istambul é um lugar turístico muito popular, atraindo milhões de visitantes todos os anos devido à sua história rica. A cidade foi fundada há muito tempo, em 667 a.C., e já foi a capital de impérios como o romano, bizantino e otomano. Há muitos lugares interessantes para visitar, como Agia, uma bela construção antiga que já foi igreja e agora é uma mesquita-museu. Mesquita Azul, uma mesquita incrível com uma arquitetura impressionante. Palácio de Topkapi,
um lugar onde os sultões otomanos costumavam morar, agora transformado em museu. O Grande Bazar, um mercado muito antigo com mais de 4.000 lojas que vendem de tudo, de joias a lembranças. Cisterna da Basílica, uma cisterna construída no século VI que mostra a habilidade dos antigos engenheiros. Avenida Istiklal, uma rua movimentada no coração da cidade, cheia de lojas, cafés e restaurantes. Cruzeiro no Estreito de Bósforo, uma das atividades mais populares para ter uma vista incrível da cidade. Já pensou em viajar pelo mundo conhecendo pessoas incríveis? Imagine só, conversar com pessoas de outros países, descobrir coisas incríveis em cada lugar e guardar lembranças super especiais. É só clicar no link abaixo no primeiro comentário fixado e começar essa aventura. Não deixe essa oportunidade passar em sua vida. A Turquia tem sido uma ligação importante entre a Europa e a Ásia ao longo da história, e isso se reflete na introdução de vários produtos turcos na cultura europeia. Alguns produtos famosos da Turquia incluem tulipas. Elas são consideradas flores sagradas na Turquia e foram introduzidas na Europa no século XVII. Turquesa. Mesmo que a Turquia não tenha depósitos de turquesa, a pedra foi comercializada e introduzida na Europa a partir da Turquia. O nome turquesa significa, na verdade, pedra turca. Cerejas. Existem muitas histórias sobre a origem das cerejas, mas a maioria concorda que elas têm suas raízes na Ásia Menor. Historiadores romanos acreditavam que elas se originavam nos arredores da antiga cidade de Serasonte, na costa sul do Mar Negro. Produtos turcos como Turkish Delight, café turco, azeite, tapetes e toalhas turcas, conhecidas como pestemales, continuam sendo populares na Europa. A região da Capadócia, na Anatólia Central, é uma verdadeira joia. Ela era famosa na antiga língua persa por ser a terra de belos cavalos, e suas éguas eram tão valiosas que eram tributadas com um imposto especial. Esta região teve uma história rica, com depósitos de titânio na Ásia Menor. A cidade principal, Kayseri, é um tesouro da história, assim como Amasya, que foi governada pelos reis pônticos. Esta região sempre esteve ligada à terra e à agricultura, devido aos seus depósitos vulcânicos que tornaram o solo fértil para o cultivo de cereais, uvas e cerejas. A característica mais famosa da Capadócia são suas formações rochosas únicas, em forma de chaminés de fadas, suas cidades subterrâneas, cavernas e passeios de balão de ar quente. Há dezenas de capelas escondidas na rocha, com afrescos que testemunham a força da fé cristã que se estabeleceu aqui no século IV, em meio às perseguições romanas. Você também pode apreciar a bela cerâmica produzida nos arredores de Ávalos e os tapetes de Goreme. Ankara, a capital agitada da Turquia, está situada nas planícies da Anatólia Ocidental, no centro do país. Com uma população de mais de 5 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade da Turquia, depois de Istambul. Atualmente, Ankara é uma cidade moderna e diversificada, com uma história rica. Ela desempenha um papel crucial como centro político, econômico e cultural da nação, abrigando muitos edifícios e instituições governamentais importantes, incluindo a presidência e o parlamento turcos. Muitos turistas visitam Ankara para explorar seus impressionantes museus. A cidade conta com inúmeros monumentos e locais de interesse, como o Mausoléu de Atatürk, o local de descanso final do fundador da Turquia moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Outros destinos populares em Ankara incluem a histórica Cidadela de Ankara e o Museu das Civilizações da Anatólia, que revela a rica história e cultura da região. Acredita-se que essa região foi o lar dos hititas e dos assentamentos frígios durante o período conhecido como Ansira, que terminou com o famoso Rei Midas. O Rei Midas, famoso por sua lenda de transformar tudo o que tocava em ouro, tem seu túmulo no Museu de Gordion. Antigamente, a região era chamada de Frígia e foi ocupada por lícios e persas antes de ser absorvida pelo Império Romano em 24 a.C. Nessa época, a região era conhecida por sua produção de lã de cabra angorá, que se tornou um dos principais produtos de exportação. Além disso, os famosos gatos angorá, reconhecidos mundialmente, também têm suas origens nessa região. Konya, localizada em uma planície na região central da Anatólia, é uma cidade única. Ela se destaca como um oásis de beleza natural na vasta estepe da Anatólia. A cidade abriga o Lago Meki, que é um lago de águas rasas e salinas formado em uma cratera vulcânica no distrito de Karapinar. Além disso, o Lago Tuz, ou Lago Salgado, é o segundo maior lago da Turquia. Mas Konya é mais conhecida em toda a Turquia por sua rica história, cultura e forte inclinação religiosa.
Embora a Turquia tenha mais de 82 mil mesquitas, Konya é chamada de capital islâmica do país, devido à sua grande população muçulmana. Esta antiga cidade é o berço do famoso poeta espiritual Rumi, conhecido pelos turcos como Mevlana. O túmulo de Mevlana é cuidadosamente preservado no Museu de Mevlana. Os seguidores de Mevlana são conhecidos como os dervixes rodopiantes e praticam uma dança espiritual chamada Sema. Durante essa dança, os derviches rodopiam enquanto ouvem música, concentrando-se em Deus e girando seus corpos em círculos repetitivos. Essa dança giratória simboliza uma jornada espiritual em direção à iluminação, na qual os derviches aspiram a alcançar a perfeição espiritual, considerando-a a fonte de toda a perfeição. O Mar de Mármara, situado entre a Europa e a Ásia, conecta o Mar Negro ao Mar Egeu através do Estreito de Bósforo. É considerado o menor mar do mundo, com uma área de cerca de 11 mil quilômetros quadrados e uma profundidade média de 700 metros. Seu nome deriva da região turca de Mármara, localizada em sua costa sul. Este mar é de grande importância para a Turquia, pois serve como uma rota vital para o comércio e é um destino popular para os turistas. As ilhas ao redor de Istambul são as joias desta região, cada uma com sua própria história e significado local. Alguns destinos notáveis incluem campos de batalha e cemitérios da Primeira Guerra Mundial, bem como museus e mesquitas. Além disso, o Mar de Mármara é fundamental para a biodiversidade, abrigando uma ampla variedade de espécies marinhas e servindo como um ponto de parada para aves migratórias entre a Europa e a Ásia. Devido a essa característica geográfica, há uma grande variedade de habitats e espécies, incluindo uma flora excepcionalmente rica. Não é surpresa que esta região seja o lar de Esopo, considerado o pai das fábulas, cujas histórias muitas vezes tinham a natureza como cenário. O Império Otomano foi um vasto e poderoso império que existiu por aproximadamente 6 séculos. Foi fundado no século XIV por Osman I, um líder turco, que transformou um pequeno principado turco em um dos maiores estados multicidades do mundo. Além de Istambul, que é famosa por registrar a grandeza deste império, outras cidades como Bursa, a primeira capital do Império Otomano, também são notáveis. Bursa está localizada na famosa região de Mármara e é conhecida por sua rica história e pela arquitetura otomana impressionante, como a grande mesquita de Ulu Cami, que possui 12 cúpulas e domina a paisagem da cidade. Bursa também é famosa desde os tempos bizantinos por sua produção de seda, e seu mercado da seda é um dos lugares mais visitados. Cerca de 240 quilômetros a oeste de Bursa, encontra-se a cidade de Edirne, que foi a capital do Império Otomano antes de Istambul. Edirne está próxima da fronteira turca com a Grécia e a Bulgária, e é famosa não apenas por sua arquitetura otomana, mas também por sua culinária influenciada pelos Balcãs. Uma sobremesa famosa de lá é chamada trilesi, feita com 3 tipos de leite. Outro monumento importante na Turquia é o de Galípoli, ou Çanakkale, que comemora todos os heróis turcos dos eventos da Primeira Guerra Mundial, marcando o fim do Império Otomano. O Império Bizantino, também chamado de Império Romano do Oriente, foi o sucessor do Império Romano a partir de 330 d.C., quando o imperador Constantino mudou a capital do Império para Bizâncio, que é a atual Istambul. O Império Bizantino existiu até 1453, quando foi conquistado pelos turcos otomanos. Durante mais de 1000 anos, foi um centro importante de comércio e preservação do conhecimento clássico, desempenhando um papel crucial na conexão entre o mundo islâmico e o europeu. A arte bizantina é evidente em muitos belos edifícios da religião cristã ortodoxa. Além de Istambul, há outras cidades na Turquia onde o legado bizantino ainda é visível. Uma delas é a cidade de Iznik, situada nas margens de um lago na região da Anatólia. Fundada pelos gregos no século IV a.C. e conhecida por eles como Niceia, foi o local de um famoso concílio cristão no ano 325 d.C., convocado pelo primeiro imperador cristão romano, Constantino, onde o primeiro credo oficial da igreja foi estabelecido. Iznik ainda preserva suas antigas muralhas da era grega e romana. Quando foi conquistada pelos otomanos, tornou-se um importante centro da cultura otomana, conhecido como Pequena Roma. Destacou-se pela produção de cerâmica e azulejos, que eram exportados para o mundo islâmico e europeu. Hoje, a região ao redor de Iznik é conhecida pela cultivação de oliveiras e pela produção de azeite, bem como pelo famoso sabão de azeite turco. A região do Mar Egeu, na costa sul do Mar de Mármara, é verde e fértil, e desempenha um papel significativo na história da humanidade ao longo de 5.000 anos. Esta região tem uma rica herança grega e romana,
além de ser associada a mitos e heróis da época de Homero, como Troia. Também é uma área importante na história do cristianismo, sendo o local das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. Uma dessas igrejas era Sardes, que atualmente é uma das cerca de 26 milhões de pessoas que vivem nessa região, representando cerca de 1/3 da população do país. Na região do Mar Egeu, encontramos a 3ª maior cidade da Turquia, Izmir, famosa por suas raízes antigas e sua rica cultura contemporânea, tornando-a uma das cidades mais importantes do Mar Egeu. Além disso, há a cidade clássica mais bem preservada da Europa, Éfeso, que no século I a.C. era uma das maiores cidades do Império Romano. Lá, você pode encontrar o Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso também desempenhou um papel vital na disseminação do cristianismo no primeiro século, pois o apóstolo Paulo viveu na cidade e contribuiu para a propagação do cristianismo na região. Na mesma região, você também encontrará a impressionante Acrópole de Pérgamo, situada no topo de uma colina acima da cidade moderna de Bergama. É um dos locais mais espetaculares da Turquia. Além disso, o famoso médico Galeno nasceu em Pérgamo, e a cidade era conhecida por ser um centro de produção de um material alternativo ao papiro, que hoje chamamos de pergamino. Pérgamo também foi um dos principais centros de aprendizado do mundo antigo. Na época antiga, na região ao redor do Mar Egeu, não havia apenas cidades antigas, como Afrodisias, dedicada ao amor, mas também lugares naturais incríveis. Por exemplo, em Hierápolis, havia fontes termais que faziam dessa cidade um destino de spa muito popular. Hoje em dia, as ruínas de Hierápolis ainda são um lugar visitado por pessoas que querem nadar em suas piscinas naturais e ver as incríveis piscinas de travertino branco do Castelo de Algodão, que é uma das maravilhas naturais mais famosas da Turquia. Essas piscinas têm a aparência de cascatas de neve em meio ao verde da paisagem. Elas se formam quando as fontes termais liberam gás carbônico à medida que a água desce pelas colinas, criando depósitos de pedra calcária. Esse processo cria uma visão espetacular que atrai visitantes de todo o mundo. A costa sul do Mar Egeu, na Turquia, é um lugar incrível com cidades à beira-mar, praias de areia branca e águas azuis refrescantes. É uma área repleta de paisagens deslumbrantes, como a região do Lago Baixo, que é considerada uma das paisagens mais bonitas do país. Nessa região você pode ver o Monte Laatmos, que se ergue como um pano de fundo espetacular. Aqui, encontramos a cidade de Bodrum, que era antigamente conhecida como Halicarnasso. Nas proximidades, há ruínas do famoso mausoléu de Halicarnasso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além disso, essa cidade é o local de nascimento de figuras históricas importantes, como Heródoto, o pai da história, e Dionísio, um grande mestre da retórica no século I a.C. Hoje em dia, Bodrum é um destino de férias incrível, com praias perfeitas para velejar e praticar esportes aquáticos. Uma das atrações principais é o Castelo de São Pedro, construído no século XV, que agora abriga um museu de arqueologia náutica. Mais ao sul, há a Península de Datça, onde o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu se encontram. Aqui você encontrará paisagens espetaculares com costões rochosos, florestas de pinheiros exuberantes e aldeias tranquilas. Existem resorts à beira-mar e cidades costeiras encantadoras. Marmaris, conhecida como a joia da Riviera Turca, se destaca pelas suas águas azul turquesa, montanhas e florestas de pinheiros, além de um belo castelo que Suleiman, o Magnífico, usou para reunir uma frota poderosa para conquistar a ilha de Rhodes. É um lugar verdadeiramente especial para visitar. Na costa sul da Turquia, encontramos o incrível Vale de Dalyan, uma região que vai impressionar qualquer visitante. Esta área é famosa pela sua praia de Istuzu, que se destaca pela costa azul turquesa. Além disso, é um dos locais mais importantes do mundo para a nidificação das tartarugas marinhas, especialmente a tartaruga cabeçuda, que pode atingir até 1 metro de comprimento e pesar até 135 quilos. O vale abrange paisagens pitorescas, incluindo pântanos que também são um importante refúgio para aves. Os pântanos também são o lar da foz do rio Dalyan, que começa no lago Koysegiz e atravessa o vale até a cidade de Dalyan. Fazer um passeio de barco pelo rio Dalyan proporciona aos visitantes uma das paisagens mais bonitas da Turquia e a oportunidade de explorar locais arqueológicos impressionantes. Nas proximidades da cidade de Dalyan, você encontrará as ruínas da antiga cidade de Kaunos, que era habitada desde o século X a.C. pelos antigos carianos, uma tribo da Anatólia. Entre os edifícios mais impressionantes estão as tumbas dos reis esculpidas nas montanhas rochosas, que datam do século III a.C.
Você também encontrará as ruínas de um anfiteatro com capacidade para 5.000 pessoas, um vestígio da influência greco-romana na região após a sua conquista. Esta área é verdadeiramente fascinante e oferece uma mistura única de beleza natural e história antiga. A Rota da Lícia percorre uma antiga civilização que se desenvolveu ao longo da costa sul da Ásia Menor, abrangendo as atuais cidades turcas de Fethiye, no oeste, famosa por sua marina pitoresca, até Antália, no leste, em uma extensão de cerca de 540 quilômetros. Atualmente, a Rota da Lícia é uma trilha de trekking que permite aos aventureiros explorar os vestígios dessa antiga cultura. Você pode começar sua jornada na cidade de Mira, que já foi a capital da Lícia, e é conhecida hoje por abrigar a igreja de São Nicolau, onde os restos do famoso São Nicolau estão preservados. Ao longo dessa rota, os caminhantes podem desfrutar de algumas das paisagens mais deslumbrantes da Turquia, como a praia de Ölüdeniz, com suas águas cristalinas azul turquesa, considerada uma das praias mais bonitas do mundo. Além disso, você pode visitar antigas cidades gregas e romanas ao longo do caminho, como Olimpos, uma pequena cidade costeira famosa por suas ruínas lícias e romanas, espalhadas pela praia e pela floresta. A Rota da Lícia termina na província de Antália, onde você encontrará belas praias e uma reserva natural protegida que também possui grande valor histórico. Esta rota oferece uma combinação única de beleza natural e riqueza histórica para os aventureiros explorarem. Hatay é uma província da Turquia localizada na região mediterrânea, fazendo fronteira ao sul e leste com a Síria. Uma das atrações mais importantes de Hatay é a cidade de Antáquia, que era conhecida na antiguidade como Antioquia. Ela ganhou destaque na história por ser o lugar onde os seguidores de Jesus de Nazaré foram chamados pela primeira vez de cristãos. Nos últimos dias, Antáquia ganhou reconhecimento internacional devido a um terremoto ocorrido em 6 de fevereiro de 2023, que teve um impacto devastador na região. Até hoje, mais de 42.000 pessoas perderam a vida na Síria e em áreas próximas a Antáquia. Além disso, nas proximidades de Antáquia, você encontrará a cidade de Tarso, também conhecida como Tarsis, que é o local de nascimento do famoso apóstolo Paulo. Ele tinha origem judaica e inicialmente era conhecido como Saulo de Tarso. Essa região possui uma rica história religiosa e cultural. A comida turca é deliciosa e diversificada. Um dos pratos mais conhecidos é o kebab, feito com cordeiro ou carne assada em um espeto e servido com legumes, arroz e pão pita. Outra opção popular é o meze, que são entradas servidas antes da refeição principal, e podem incluir hummus, berinjela recheada, queijo feta e outros. O café da manhã turco, conhecido como kahvaltı, pode incluir queijos, azeitonas, pepinos, mel e ovos. Não se pode perder o baklava, uma sobremesa feita com massa folhada, mel e nozes, além do Turkish Delight, uma doce turca feita de gelatina, açúcar e essências. O café turco é tão importante na cultura turca que existe uma lei que permite que uma mulher peça o divórcio se o marido não fornecer um bom café. A Rota da Lícia culmina na cidade de Antália, uma das cidades turísticas mais visitadas do país. Antália é celebrada por suas praias de areia alva e abriga uma marina dentro de suas antigas muralhas romanas do século II. Entre seus destaques históricos estão a Torre do Relógio, o Portão de Adriano e o Teatro Romano de Aspendos. Prosseguindo cerca de 75 quilômetros a leste de Antália pela costa, você encontrará a pequena localidade de Saide, habitada desde os tempos dos hititas, desempenhando um papel relevante nos impérios bizantino, romano e otomano. O centro histórico de Saide é testemunha dessa história rica. Outro destino popular na região de Antália é Alânia, onde uma imponente fortaleza otomana oferece acesso a trilhas mediterrâneas espetaculares. Além disso, a cidade abriga a famosa Praia de Cleópatra, lendariamente presenteada por Marco Antônio a Cleópatra. A economia turca, dinâmica e diversificada, é sustentada por uma população que supera os 82 milhões de habitantes. O país ocupa uma posição estratégica entre a Europa, Ásia e Oriente Médio. Os serviços são o principal motor da economia, com o turismo representando aproximadamente 60% do PIB, seguido pela indústria e agricultura. Adicionalmente, a Turquia fez vultosos investimentos em energias renováveis, notadamente na energia eólica, consolidando-se como líder do setor. Recentemente, o governo turco empreendeu megaprojetos para impulsionar a economia, como o novo aeroporto de Istambul, o maior da Europa, situado no lado europeu de Istambul, próximo à costa do Mar Negro.
Inaugurado oficialmente em 2019, esse aeroporto possui 6 pistas e 2 terminais, com capacidade para até 200 milhões de passageiros anualmente. Ademais, ele serve como o principal hub da Turkish Airlines, disponibilizando voos para mais de 300 destinos ao redor do mundo. A costa do Mar Negro na Turquia se estende por 1.175 quilômetros. Embora seja a parte menos explorada do país, é uma das mais belas. Esta área é conhecida por sua beleza cênica e autenticidade cultural. Nas aldeias locais, é possível encontrar artesãos que continuam a praticar suas técnicas que remontam à era otomana. É um local romântico, adornado com monumentos medievais que a tornam verdadeiramente especial. O clima ao longo da costa do Mar Negro é ameno, e a paisagem natural é de tirar o fôlego, com uma vegetação exuberante. A população local é composta principalmente pelo povo lázaro, um grupo étnico nativo do sul do Cáucaso. Eles habitam principalmente as áreas costeiras do Mar Negro, tanto na Turquia quanto na Geórgia. Na parte ocidental da região, você encontrará cidades históricas como Samsun, Trabzon e Amasra, todas com uma rica herança otomana bem preservada. Um destaque na região é o Mosteiro de Sumela, situado no alto das falésias de Montemela, ao sul de Trabzon. Este mosteiro foi estabelecido no século IV por 2 monges gregos e, ao longo da Idade Média, tornou-se um local de peregrinação de grande importância. A agricultura desempenha um papel fundamental na vida da maioria das pessoas na Turquia. Cerca de metade do país consiste em terras agrícolas, devido ao solo fértil, ao clima favorável e às chuvas abundantes. A Turquia é uma das nações que consegue atender suas demandas agrícolas internamente, em grande parte devido às excelentes condições climáticas para a produção agrícola. Um exemplo notável disso são os campos de avelãs ao longo da costa do Mar Negro. A Turquia é responsável por cerca de 70% da produção mundial de avelãs, o que é um pilar importante de suas exportações. Além disso, o clima na região costeira do Mar Negro é perfeito para o cultivo do chá. A cidade de Rize, localizada nessa área, é famosa por suas plantações de chá e contribui com mais de 6% da produção global de chá. Na Turquia, o chá é mais do que uma simples colheita. É uma parte intrínseca da vida cotidiana e da cultura. Os turcos consomem, em média, 4 xícaras de chá por dia, e ele desempenha um papel fundamental em sua hospitalidade, já que é comum convidar as pessoas para suas casas para compartilhar uma xícara de chá preto, que pode ser adquirido nos mercados locais. A região oriental da Anatólia, que começa na Alta Mesopotâmia e se estende até as majestosas montanhas do Monte Ararat, constitui uma vasta e pouco explorada porção da Turquia. Esta é uma terra de fronteiras e diversidade cultural, onde ao longo da história diversas comunidades viveram e disputaram territórios. Aqueles que a visitam têm a oportunidade de contemplar vestígios da presença de uma variedade de grupos étnicos, tais como igrejas e castelos armênios, casas curdas, mosteiros ortodoxos, mesquitas árabes e vestígios judaicos, bem como influências otomanas. A região abriga alguns dos locais históricos mais fascinantes da Turquia, como as imponentes cabeças esculpidas em pedra no topo da montanha, erguidas pelo rei Antíoco I Epifanes entre 64 e 38 a.C. para celebrar seu reinado. Além disso, é o lendário local da antiga cidade de Ani, que já foi a capital da Armênia e é conhecida como a Cidade das 1001 Igrejas. No entanto, o ponto mais notável desta região é o Monte Ararat, um vulcão inativo que se eleva a impressionantes 5.165 metros de altura. Este é o pico mais elevado da Turquia e está situado próximo às fronteiras com o Irã e a Armênia. O Monte Ararat é historicamente famoso, sendo considerado o local onde a Arca de Noé encalhou após o Grande Dilúvio. A região é cortada por 2 importantes rios, o Eufrates e o Tigre, que desempenharam papéis cruciais na história, servindo como limites para os impérios romano e bizantino. As paisagens naturais e culturais desta área são de tirar o fôlego, com o Monte Ararat e as deslumbrantes paisagens montanhosas contrastando com os vales dos rios. Se você, destemido aventureiro, acredita que há algum lugar espetacular que deixamos de mencionar ou anseia por desvendar mais segredos sobre os destinos que já foram revelados, não hesite em compartilhar seus pensamentos. Nossa jornada pelas maravilhas do nosso planeta é tão vasta quanto a terra que exploramos, e sua curiosidade é o combustível que nos mantém em movimento. Agradecemos por se unir a nós nesta incessante busca por beleza e mistério.